Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Eu me chamo Elimarco Cavalcante Bandeira e sou aluno do IFCE Campo Jaguaribe. Eu vou apresentar para vocês o trabalho Ressignificando o Sumário, propondo aplicações da Lei 10.639 de 2003 para o ensino de ciências. Esse trabalho foi feito juntamente com a Cristiane Souza da Silva e ele é fruto do projeto do PIBIC 2019-2020, do projeto que tem como título Descolonizando Saberes no Ensino de Ciências, uma análise feita ao livro didático no Ensino Fundamental 2. Após a promulgação da Lei 10.639, em 2003, que veio tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira na educação básica, houve a necessidade de mudança dos currículos para se adequar a essa lei. No ensino de ciências não foi diferente. Houve a necessidade de descolonizar os currículos de ciências, propondo uma educação para as relações étnico-raciais. No entanto, como cita a Nilma Lino Gomes, não é fácil descolonizar os currículos, visto que é mais um desafio para a educação escolar. Muitos já denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professoras reflexivos e sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos. O objetivo desse trabalho foi apontar propostas pedagógicas referentes à temática étnico-racial a partir dos temas apresentados no sumário do livro Observatório de Ciências do 6º ano, visando uma ciência plural e antirracista. Ou seja, a partir dos temas trazidos no sumário, a gente propôs formas de trabalhar a lei, mostrando que não é só em história e em português que pode se aplicar a Lei 10.639, mas em todas as áreas do conhecimento. Na metodologia, a gente fez uma abordagem qualitativa, uma pesquisa com bibliográfica e documental, onde nos debruçamos sobre o livro Observatório de Ciências, sobre o sumário desse livro. E na pesquisa bibliográfica, a gente se dedicou a estudar o Henrique Cunha, a Bárbara Carinho, o Douglas Zerranja, o Alan Brito, entre outros pesquisadores intelectuais negros que já trabalham nessa tarefa de descolonizar os currículos. Na unidade 1, Matéria e Materiais, a gente propôs falar de materiais utilizados na construção das pirâmides. E trazendo a citação do Henrique Cunha Júnior, ele fala que um exemplo é a tecnologia do ferro, que veio de fora do continente e recebeu relevante inovação nas mãos dos africanos. Além disso, considera-se a possibilidade de os africanos terem produzido uma liga próxima à do aço, bem anterior à Europa. Ele fala não no contexto de construção das pirâmides, mas eu trouxe essa citação porque demonstra que os africanos, além de produzir materiais, eles ainda aperfeiçoavam outros, demonstrando que tinham bastante conhecimento nessa área. Na unidade 2, que fala sobre misturas, propomos falar sobre medicamentos que são produzidos a partir da mescla de substâncias. Isso está presente tanto na cultura indígena como afro-brasileira, assim como falar de elementos utilizados para pintar seus corpos, também comum nas culturas indígenas e afro-brasileiras, utilizados muito em manifestações religiosas ou até artísticas mesmo, comemorações com esse cunho aí. Já trazendo outra citação do Henrique Cunha, ele fala que o Brasil trazia sabão da África, e esse material era o resultado da mistura de gordura animal e vegetal. Já que fala sobre misturas, por que não falar desse material que era trazido de África para o Brasil, que era o sabão? Na unidade 2, mas no capítulo 6, quando fala de separação de misturas e tratamento de água e esgoto, a gente propôs falar da desigualdade social, pois muitas populações negras, principalmente, elas não recebem tratamento de água e esgoto. Isso é um problema grave que atinge essa população. E a desigualdade social ela aumentou ainda mais com a pandemia do coronavírus. E como se não fosse obstáculo bastante, alguns quilombos estão se deparando não apenas com o medo de serem acometidos com coronavírus, mas também com o risco de verem suas lideranças assassinadas ou mesmo escorraçadas de suas terras, segundo o Santos 2020. A gente já viu e vê ainda na mídia falando de lideranças tanto indígenas como quilombolas que são assassinadas, e além disso, ataques criminosos com palavras para com esses povos, inclusive de governantes falando de
que o Pantanal e a Amazônia ele foi desmatado por indígenas, e isso é um ataque criminoso, e é necessário falar disso em sala de aula, né? Na unidade 3, transformações químicas, pode-se falar da contribuição desses povos indígenas e quilombolas para a culinária, pois comidas como farofa, vatapá, munguzá e acarajé, entre outros, que antes eram utilizados para oferendar os santos e que atualmente são usufruídos na culinária nacional e contribuem na identidade cultural do Brasil, segundo Paiva 2017. Também pode-se pregar o respeito pelas religiões de matriz africana a partir desse tema. Ainda na unidade 3, pode-se falar também da produção da cerveja. Essa bebida foi originada no Egito e, como pode-se ver na imagem, há muito tempo já se produzia isso lá. A Bárbara Caim fez um trabalho falando sobre isso, falando sobre as propriedades químicas da cerveja e trazendo também esse contexto histórico. Na unidade 4, materiais sintéticos, propomos abordar materiais importantes para a humanidade que foram produzidos por negros indígenas. O professor ele pode pesquisar essas materiais e falar em sala. Na unidade 5, células comunidade da vida, propomos falar sobre doenças que acometem principalmente a população negra. No entanto, é necessário ter um cuidado aí para não trazer isso de forma estereotipada, pois estereótipos relacionados à população negra e indígena é prejudicial, na verdade, para a construção identitária dessas crianças e jovens. Então é necessário tomar um certo cuidado, mas também pode-se falar de uma maneira não estereotipada. Por exemplo, fazendo novamente uma relação com a desigualdade social, pois muitas das doenças que acometem principalmente essa população está relacionado com esse contexto social a qual essas populações foram submetidas desde o período de pseudo-abolição, onde elas foram deixadas às margens da sociedade, nas periferias das grandes cidades, sem as menores condições sanitárias e submissas a pegarem diversas doenças, principalmente parasitárias. Também pode-se falar do Egito, onde já se abria corpos e conhecia-se os órgãos bem anterior à Europa. Hipócrates, que é um grego, é atualmente considerado como o pai da medicina. No entanto, Hipócrates viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo, enquanto que Imhotep, que é um egípcio, viveu há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, bem anterior a Hipócrates. E por que ele não é conhecido como pai da medicina? Já que ele já abria corpos, já realizava os procedimentos médicos e também foi um importante arquiteto naquela época. Na unidade 6, as relações com o ambiente e a coordenação do corpo, propomos falar do cuidado e do respeito pela natureza. Isso é muito comum nos povos indígenas e quilombolas, esse cuidado e esse respeito com a natureza. E a gente deveria aprender também um pouquinho com eles, nesse sentido. E também falar das expressões culturais que permitiam a coordenação do corpo, como a capoeira, o jongo, o samba, o maracatu, o tambor de crioulo, o tambor de mina, torém, entre outros. Na unidade 7, à luz dos estímulos visuais, propomos mencionar o grande feito da afro-americana Patricia Beth, criadora do dispositivo a laser utilizado em cirurgias cataratas, assim como causar uma percepção, falar do lugar da mulher negra na ciência, pois a percepção que se tem sobre cientista é de um homem branco, hétero, cis, normalmente mais velho. Então é necessário desconstruir isso, propondo essa reflexão acerca do lugar da mulher negra na ciência. E falar também das contribuições dessas mulheres, que não foram poucas, mas que é pouco ainda reconhecido. Na unidade 8, fala sobre a Terra e os seus movimentos, propomos falar de mitos africanos e indígenas que descrevem a origem da Terra e dos céus, e também da importância desses povos para a astronomia, já que eles tinham um modo de ver os céus e que não trouxeram diversas contribuições, mas que muitas vezes não é retratado no livro didático, por exemplo. O presente trabalho ele obteve resultado satisfatório na medida em que contribuiu para a formação do bolsista envolvido no projeto, possibilitando um aprofundamento maior acerca das discussões raciais, assim como para os licenciandos em Ciências Biológicas, integrantes do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFCE Campo Jaguaribe.
Por fim, é importante mencionar a necessidade de novos trabalhos com esta finalidade, não apenas para o ensino de ciências naturais, como também em todas as áreas do conhecimento, assim como torna-se fundamental fazer essas produções chegarem às mãos dos docentes, para a promoção de uma efetiva educação plural e antirracista. Bem, foi isso. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. Agradeço a atenção de todos.